Galera, estamos aqui para fazer um novo projeto com vocês. Estou aqui junto com o Lucas do Guardiola, do Cartola, mas não é para falar de Cartola, para a gente falar sobre apostas esportivas. Muita gente pede isso há muito tempo, que eu produza mais conteúdo nesse sentido. Muita gente pede isso para o Lucas também, que é um especialista junto comigo, e estamos aqui começando um novo projeto. Então é isso mesmo que vocês estão ouvindo. A gente vai fazer com uma frequência muito grande vídeos de análises, vídeos ali com dicas, com algumas estatísticas, algumas oportunidades para vocês poderem ingressar nesse universo das apostas. Se vocês já estão nesse universo, claro, vocês vão aproveitar. Se vocês não conhecem ou têm um certo pé atrás, vem junto com a gente que vocês vão perceber que profissionalmente é uma coisa muito promissora, dá trabalho, por isso a gente está aqui fazendo estudo, análise, mas ao mesmo tempo vale muito a pena e dá muito certo. Mas quero dar as boas-vindas aqui ao Lucas. Lucas, não gosto de ficar dando boa-vinda como se você estivesse visitando, tu já é de casa. Tô aqui só fazendo as vezes, né, de apresentar você, porque é uma primeira vez, mas espero que a gente esteja aqui com uma frequência muito grande, 2, 3 vezes por semana. Fique à vontade, meu querido, vamos para cima. Muito obrigado, professor. A galera também que está assistindo a gente, né? Você que está aí do outro lado assistindo, bora para cima. Projeto novo, primeiro de muitos, se Deus quiser. Eu tenho certeza que a galera vai gostar. Vocês verão que tudo que a gente falar aqui vai ter fundamento, vai ter padrão para. Opa, peraí. Padrão estatístico, quase que não sai. Mas assim, vocês vão ver que, vocês que acompanham a gente aí do Cartola, que vê que tudo que a gente fala tem fundamento, que é baseado na estatística, aqui nas apostas não vai ser diferente, tá? Não vai ser diferente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, então fica com a gente aqui até o final. Uma coisa que eu quero esclarecer logo de cara, galera. A gente colocou ali para vocês, né, 10 jogos, top 10 jogos ali importantes, interessantes que a gente separou para essa sexta-feira. A gente vai fazer a mesma coisa para o sábado, para o domingo, também na semana que vem, mas não queremos transformar esse espaço aqui num espaço de tipster, né, que vão ali ficar passando um monte de entrada para vocês, fazendo bingo, fazendo bilhete. O objetivo não é especificamente esse. É claro que a gente vai passar sugestões de aposta para vocês, mas o objetivo aqui não é tornar esse quadro aqui no meu canal um quadro para vocês ficarem pegando entrada e só isso. O objetivo maior aqui é que a gente tenha essa resenha, esse bate-papo, vocês verem como se analisa um jogo, as oportunidades que você pode encontrar no jogo, e assim vocês irem adquirindo também esse hábito, vendo quais são os recursos que a gente usa, o que se costuma analisar. E, logicamente, a gente vai passar também para vocês aquilo que a gente encontrou valor. Beleza? Então, a gente separou esses 10 jogos que estão aqui, ó, na tela aí para vocês, ok? E a gente vai falando aqui, fazendo um bate-bola, né? Um bate-papo, eu e Lucas, dos jogos que a gente separou. Então, vou pedir pro Lucas começar fazendo aqui a análise desses dois primeiros jogos que ele quer trabalhar com dois favoritos. E vamos para cima, Lucas. Tá contigo, meu querido. Vamos lá, galera, vamos lá. Amanhã, dentro da grade de sexta-feira, não é uma grade repletíssima de jogos, diferente de sábado e domingo, que teremos mais jogos. Em breve nós veremos aqui com outros vídeos para vocês. Mas temos bons jogos dentro dessa grade de sexta. E aí, a gente vai começar por dois super favoritos dentro dos seus cenários, né? Eu costumo dizer que todo campeonato tem seu Real Madrid, né? Todo campeonato tem. E se você for pegar, por exemplo, um dos times que nós vamos falar aqui, o Linfield, é o maior campeão da Irlanda. Você vai ver ali os últimos conquistas, várias deles eles estão envolvidos. E o Linfield vai pegar o lanterna da competição. Equipe que só venceu um jogo em 12 lá na primeira rodada e tal. Então, assim, você vai ver que é uma equipe que, inclusive, o próprio Linfield enfrentou, né, no mês passado, e o Linfield no primeiro turno, e ganhou de 5-1. Né? Então, buscar vitória deles de maneira simples ali com o Copenhague, que é a outra equipe que eu quero falar, que também vai pegar o lanterna da competição, que não venceu nenhum jogo. E agora em setembro, dia 29 de setembro, se eu não me engano, eles se enfrentaram e o Copenhague ganhou mesmo fora de casa, só que agora o jogo é na casa do Copenhague. O Copenhague também, assim como o Linfield na Irlanda é o maior campeão, na Dinamarca é o Copenhague. Então, assim, são dois super favoritos pegando lanternas, uma duplinha ali de favoritos, na minha visão. É interessante, deve dar ali uma odd em torno de 1,60, algo assim. E também ficar de olho para quem tem tempo aí no live desses jogos de pegar o -1 asiático, que é aquela vitória que você precisa que o time ganhe por 2 gols de diferença, mas se vencer normal, você tem a aposta devolvida. São oportunidades dessas partidas que eu gosto, professor. Então, galera, ó, já foram 2 jogos, tá? Dos 10, uma duplinha aí, vitória do Copenhagen com a vitória do Linfield.
Se vocês forem fazer essa entrada, fazer essa bet, vê lá, a odd vai ficar ali em torno de 1,60, 1,70. Quem preferir trabalhar ao vivo, pode tentar pegar no primeiro tempo ali uma odd um pouco mais alta, como o Lucas falou, tentar trabalhar com -1, mas a nossa estratégia é essa, né? Dentro do nosso trabalho, a gente tem um trabalho junto, né? Eu e Lucas, junto com o Fernando do Pardal, a gente trabalha muito com duplas de favoritos, especialmente nos finais de semana, que chovem jogos de favoritos, e a gente tem uma lucratividade muito boa, tá bem? É extremamente lucrativo. Pois é o nosso segundo maior retorno do trabalho do V+. Sei que tem a galera que sempre fica aquela implicância, mas é oddzinho, não sei o que, mas essas equipes no longo prazo elas vão ganhar muito mais do que perder em seus cenários. Então, resumindo, no longo prazo nos trarão muito mais greens do que red. Então, de olho nessas equipes. Olha aí por fora. Se você não estou confiando neles ainda, primeiro vídeo deles e tal, dá uma olhadinha aí. Linfield, dá uma olhadinha aí. Coloca aí também o Copenhague e você vê os números tudo direitinho que você vai entender o que a gente está falando. Show de bola. Galera, falamos dos 2 primeiros jogos, agora eu quero trazer mais 2 jogos, né? Com isso a gente já soma aqui 4 desses 10 jogos. Mas por que a gente está falando primeiro? Porque são jogos que a gente vai indicar para vocês fazerem duplas. Lucas indicou uma especialidade dele, que é trabalhar com favoritos, e eu tenho outras especialidades, inclusive trabalhar com o mercado de gols. E a gente tem a Bundesliga 2, que é uma liga que eu trabalho muito há muitos anos. Gosto muito dessa liga, principalmente por ela não ter padrão. Professor, mas não tem padrão, exatamente. A graça da Bundesliga 2 é que ela não tem muito padrão. Você pega ali um grande favorito que enfrenta o Lanterna, é muito comum o Lanterna sair na frente, o Lanterna meter 2-0, e depois tem grandes reviravoltas. É um campeonato extremamente over, ou seja, um campeonato que sai muitos gols. Ao mesmo tempo, é um mercado sem padrão. Os times são totalmente capengas defensivamente e, logicamente, isso faz os jogos saírem muitos gols. Então, a gente tem o jogo do Darmstadt contra o Colônia. Lembrando, o Colônia está aqui buscando uma recuperação para voltar para a Bundesliga 1, mas ele não começou bem, a Bundesliga 2, mas é favorito. Então vamos apostar no favoritismo? Não, jamais na Bundesliga 2 a gente vai apostar em favoritismo. Esse é um jogo muito interessante para a gente buscar gol para os dois lados. Porque, se vocês observarem, os últimos 3 jogos do Darmstadt em casa foram jogos de ambas marcam. E os jogos do Colônia, os últimos 3 igualmente fora de casa, também foram jogos de ambas marcam, jogos de muitos gols, como eu falei para vocês. Então, se a gente dá uma olhada aqui no radar esportivo, vocês vão notar que o Darmstadt, nos últimos 7 de 10 jogos, bateu ambas marcam. A gente teve também aqui no Colônia, ambas marcam sim nos últimos 8 jogos. Então vamos pegar o ambas marcam? Não. O que eu vou sugerir aqui para vocês é pegar um mercado que existe numa plataforma específica, que é a Betano, que é o ambas marcam ou over 2.5 gols. A gente tem esse mercado na Betano, tá? Na plataforma da Betano, quem quiser utilizar. Se você não tiver conta na Betano, eu sugiro que você pegue o handicap 2,25 gols, tá? Perdão, handicap não. O mercado de gols asiático 2,25 em outra plataforma, tá bem? Ou seja, se saírem 2 gols, você tem metade da aposta devolvida, se saírem 3, você tem green, beleza? Mas eu quero juntar isso aqui também com a mesma entrada no jogo do Hertha Berlim com o Braunschweig. Por quê? São 2 equipes exatamente com essa mesma característica. Os últimos 9 jogos do Hertha Berlim, o time fez gol. Os últimos 9 jogos do Braunschweig, ele fez gol. Foi ambas marcam sim nos últimos 7 jogos de 10, mesma coisa o Braunschweig, ou seja, são 2 times também com muito padrão de gol, tanto dentro quanto fora de casa, mas a gente aqui tem uma proteção, principalmente porque o Hertha Berlim é favorito nesse jogo. Por que eu gosto desse mercado do ambas ou 2.5 gols? Porque a tendência é o Hertha Berlim sair na frente, ok? Tanto que ele marcou 1 ou mais gols no segundo tempo, em 8 oportunidades. Por que isso acontece? Geralmente o Hertha Berlim é favorito. Então ele sai na frente, o adversário vem para cima, se expõe e o Hertha Berlim vai lá e massacra de gols. Então essa entrada de ambas ou 2.5 gols, over 2.5 gols, é uma proteção para um 3-0, para um 4-0, ok? Então, se vocês fizerem uma duplinha no ambas marcam ou over 2.5 gols nesses 2 jogos da Bundesliga 2, vocês vão ter uma odd de 1,70, que já é uma odd de trabalho interessante. Agora, outra sugestão, fiquem de olho nesses jogos no ao vivo, e se vocês conseguirem pegar ali
o over 2.5, o over 2 asiático desses jogos ao vivo é melhor, porque vocês trabalham os jogos independentemente, inclusive é o que eu faço. Eu faço uma entrada pré para me proteger de gols cedo e no live eu sempre complemento as minhas entradas para conseguir explorar mais os gols desses jogos. Então, falamos do jogo do Linfield, falamos do jogo do Copenhagen, fizemos uma duplinha de favoritos e falamos aqui de Hertha Berlim e Braunschweig e Darmstadt e Colônia, uma duplinha. Na plataforma da Betano tem essa entrada, né, de ambas marcam o over 2.5 gols e vocês conseguem montar por lá com odd 1,70. Beleza? Vamos lá, Lucas. Vamos para cima. Falamos aqui de Bundes 2, falamos de favoritos. Vou passar a bola para você, já falamos de 4 jogos, galera. Então, Bundes 2, agora a gente vai para Bundesliga normal, né? A1. E a gente vai voltar para a casa de favoritos, que é o Dortmund pegando o São Paulo, que é uma equipe que acabou de vir da Bundes 2, e assim como a maioria das equipes, né? Uma ou outra acaba despontando, fica bem ali, mas a grande maioria das equipes, isso é em qualquer local do mundo, tá? Aqui no Brasil, lá fora, quando sobem de segunda divisão, tem uma dificuldade, costumam ter uma dificuldade até se encontrar e tal. Normalmente, essa primeira temporada da volta é uma temporada mais difícil, é brigando para se manter, e com o São Paulo não é diferente. Tá? Então, é uma equipe que até aqui só venceu um jogo, então vem tendo suas dificuldades, e o Dortmund em casa fez 4 jogos até aqui, 3 na Bundesliga e 1 na Champions. Na Champions enfiou 7-1 no Celtic, e nos outros, dos 3 jogos em casa, foram 2 goleadas por 4-2. Então a gente está falando de um campeonato que normalmente é muito over gols, mas que aqui, além dos muitos gols, o Dortmund vem mostrando a sua soberania quando joga em casa. Então, uma diferença, né, de equipe. A vitória do Dortmund, para você colocar uma dupla, é interessante. A vitória do Dortmund está ali até o momento que a gente está fazendo o vídeo na casa de 1,30. Criar aposta também é interessante para a galera lá da Bet365, por exemplo. Se você for pegar vitória do Dortmund, para o Dortmund ter mais cantos no jogo, a gente tem ali uma odd em torno de 1,66, 1,70. E por que isso? O Dortmund, nesses 4 jogos que fez em casa, a menor quantidade de cantos que teve foram 7 escanteios. Todos os outros jogos, o Dortmund teve 8, 10, 11. Normalmente é uma equipe muito over cantos. E tende nesse jogo a ter mais posse de bola, a ter mais finalizações, a impor seu jogo e, consequentemente, isso acabar gerando cantos. Se a galera quiser ver, 7 cantos, 8 cantos e 11 cantos nos últimos 3 jogos. Isso se repetiu também na Champions, porque aí tá mostrando os 3 jogos em casa da Bundes, né? Mas isso também se repetiu na Champions contra o Celtic, onde teve 8 cantos, tá? E aí você vai pegar o São Paulo, teve um jogo que foi contra, né, fora de casa, se eu não me engano, contra o Augsburg, que foram 7 cantos. Todos os outros jogos, 2 cantos, 3 cantos, não é uma equipe de produzir tantos cantos, justamente por isso, pela dificuldade que ela tem de se impor na primeira divisão. Normalmente é uma equipe que acaba ficando menos com posse, não voluma muito o jogo e, consequentemente, acaba não criando tantos cantos. Tá vendo ali? 2, 4, 7. Se você for pegar que tem outros jogos, esses daí são os fora de casa, né? Mas até mesmo em casa, você vai ver 2 cantos, 3 cantos. Normalmente não é uma equipe que costuma ter muito volume. Então, Borussia vencer para ter mais cantos no jogo, isso faz muito sentido com base no padrão estatístico. Assim também deixar uma outra criada aqui para vocês, que é o Borussia vencer, ter 2 cantos no HT, coisa que aconteceu em todos os jogos do Borussia em casa, e o chute do Guirassy, né, que é o centroavante da equipe, coisa que aconteceu em todos os jogos. Oi? Renda fixa. E ele que inclusive é renda fixa. E vale até você ficar, inclusive, aqui uma betzinha extra pra galera que gosta. Eu não sou muito fã, o professor também não, mas no gol dele, tá? Se você for pegar na temporada, ele só não marcou gol em um jogo. Inclusive, ele vem agora da data FIFA, o jogo da seleção dele, Guiné, ele marcou 5 gols em 2 jogos. Um jogo ele fez 2 gols, outro ele fez 3. Aí depois você bota aí, Dortmund, vai lá no centroavante Guirassy, clica lá no aplicativo, SofaScore, FlashScore, aí você vai ver. Ele só não marcou gol no último jogo do Dortmund, que foi fora de casa contra o Union Berlim. Nos outros jogos, 2, 3, 4, ele tá voando. E aí você encontra uma... na Betano, por exemplo, tá na casa de 1,85 a odd para ele marcar gol. Então é uma opção também para a galera que gosta de pegar gols aí. Exatamente. E só para a galera que não é tão familiarizada com as nomenclaturas, né, das apostas, HT, galera, é half time. Quando a gente fala uma entrada HT, é uma entrada de primeiro tempo, tá? Para bater no primeiro tempo. Tem a galera que às vezes... que eu falei cantos HT, pode ser que tenha a galera aí. A gente tá a galera do Cartola. Bom. Fechamos o Borussia, Lucas?
Fechamos o Borussia. Então, só para recapitular, a vitória do Borussia é para poder você fazer ali com uma dupla. Ah, quero pegar sozinho. Borussia, mais cantos no jogo, ou Borussia, 2 cantos no primeiro tempo, coisa que bateu o padrão estatístico em todos. Inclusive, teve jogo que bateu 8 cantos, 6 cantos. Então, a gente está falando de um padrão estatístico que, na maioria das vezes, ele bate com tranquilidade. E o Guirassy, que em vários jogos foram 3 chutes. Você vai pegar aí os últimos jogos, 3 chutes a gol, 2 chutes a gol, vai ter umzinho só. Então, é uma criada aposta que vai dar ali em torno de odd 1,66. Tudo aqui que a gente está falando é acima de 1,60, tá? Que é uma boa bet, vamos Isso dizer aqui, assim, só pra amanhã. galera ver, ó. O Guirassy, ele é o principal jogador de ataque do Dortmund, tá, galera? Pra vocês verem aqui, ó, ele tem uma média de 3,5 chutes por jogo e uma média de 2 chutes a gol por jogo, de chutes no gol. Então ele é, de fato, junto com a ADM ali, um jogador de referência ofensivo do Dortmund. Dificilmente ele não cumpre essa linha de finalizações para quem quer trabalhar E com aí isso o também. chute a gol tá abaixo, né? Abaixo do que ele cumpre. Vários jogos, 2, 3. Então a gente busca muito por isso, preza muito por isso, quando a gente pode, pelo padrão estatístico de preferência. Ah, não é padrão estatístico, todo jogo cumpre 2 e eu vou no 2. Não. Porque, pô, peraí, você tá cumprindo só 2, tem. Não. Agora tá 3, 4, 5, aí você vai em 1, 2, abaixo dessa linha, você fica bem protegido para poder você, assim, conseguir lucrar ali no longo prazo, ter, né, uma assertividade interessante no longo prazo. Show de bola. Galera, seguinte. 3 da tarde nós temos rodada da Holandinha. Professor, o que é a Holandinha? Holandinha é a Eerste Divisie, é a segunda divisão da Holanda, e carinhosamente eu chamo de Holandinha, junto com vários outros amigos, né, que trabalham por lá. É um campeonato que eu já trabalho há mais de 8 anos, gosto muito, sou fissurado pela Holandinha, acompanho de perto, acompanho os jogadores, as estatísticas, e eu sempre faço muitas entradas por lá. Nós temos muitos jogos nessa sexta-feira, eu trouxe apenas 3 aqui para comentar com vocês. Um deles eu não vou nem abrir aqui muita estatística, eu vou só dar uma sugestão de aposta mesmo para vocês. E eu devo fazer entrada em muito mais jogos do que o que eu vou falar aqui, tá? Quem quiser depois pegar e tudo, a gente tem um grupo free, um grupo gratuito. Se você quiser entrar, aqui na descrição do vídeo tem um link, tá? Se você quiser ter acesso, fique à vontade, caso queira. Então, o primeiro jogo que eu quero falar é o jogo do Excelsior contra o MVV, né? Que é o famoso Maastricht. O MVV, galera, é o melhor mandante do campeonato e é o time que tem o melhor ataque mandante. Só para vocês terem noção do que eu tô falando, nos últimos 4 jogos do time em casa, o campeonato está começando agora, então foram os únicos jogos como mandante. O jogo que o time fez menos gol foram 3. Então, fez 3 no De Graafschap, fez 3 no Telstar, fez 4 no VVV e fez 4 no Young AZ. Ou seja, o time é extremamente over. Além disso, se vocês analisarem aqui o momento dos gols, vamos filtrar aqui no primeiro tempo. Ó. Primeiro tempo, o Excelsior tem uma média, olha isso, de 1,8 gols marcados no primeiro tempo. Tá? É absurdo, né? Em casa. Fez 1 aqui contra o Young Ajax, 3 contra o VVV, 2 contra o Telstar e 1 contra o De Graafschap. Qual é a minha sugestão aqui? A odd de vitória do Excelsior tá 1,42, 1,44, dependendo da plataforma que vocês forem utilizar. Então, a minha sugestão de entrada para vocês nesse jogo é uma sugestão que você vai ter que criar uma aposta. Várias plataformas vão te permitir fazer isso, ok? Mas numa delas, que eu já fiz essa entrada, que foi na Betano, você colocar lá mais de 0,5 gols no primeiro tempo, independente de qual é o time, com a vitória do Excelsior no jogo, tá pagando cerca de 1,75. Gosto muito dessa entrada, já fiz, recomendo. Repetindo, vitória do Excelsior no jogo e mais de 0,5 gols no primeiro tempo. Professor, tenho medo dessa entrada no primeiro tempo? Cara, eu vou deixar uma outra sugestão para você. Que o Excelsior marque nos 2 tempos. Só que para ele marcar nos 2 tempos vai sair gol no primeiro tempo. Então, sinceramente, eu gosto muito dessa entrada deles vencerem e marcar um gol no primeiro tempo, que geralmente é quando o time tenta resolver o jogo, tá bem? Para vocês terem noção, eu vou até trazer aqui para vocês, ó, para vocês darem uma olhada. O Excelsior, ele marcou pelo menos um gol nos últimos 9 jogos do time. Ele marcou um gol no segundo tempo, pelo menos, em 8 jogos. Ele marcou o primeiro em 8 jogos. Não perde há 8 jogos. Além disso, o time que ele vai enfrentar, né, que é o Maastricht, não vence há 8 partidas. Então, o favoritismo do Excelsior aqui é muito grande.
A Holandinha não é um campeonato que eu costumo trabalhar muito assim, a favor de um determinado time no match odds, o mercado de resultados. Mas você consegue trabalhar o mercado de resultados, entre aspas, né? Indiretamente por meio do mercado de gols. Então você não fica vinculado a uma vitória, mas o time, para vencer, ele tem que fazer gols. E às vezes ele toma, porque as defesas lá falham muito. Então é muito comum eu trabalhar com o mercado de gols. Só que aqui o Excelsior de fato é muito favorito. Então eu fico totalmente à vontade para trabalhar na vitória deles. E ao vivo, se for necessário, farei aqui correções, né? Professor, o que é correção? Se tá tudo dando errado, a zebra saiu na frente e etc, você vai buscar no live fazer uma correção para você não sair no prejuízo naquele jogo. Beleza? Pronto. Falei aqui do nosso querido Excelsior. Lucas, vou deixar o próximo jogo contigo, meu querido. Vamos para cima. Então, vamos daqui para o nosso território, nosso queridíssimo Brasileirão, Campeonato Brasileiro, falar um pouquinho de Cruzeiro e Bahia. Bora. Duas equipes, né? E aí a galera sabe, né? Time do Fernando Diniz normalmente tenta impor jogo, e aí tem, né, aquela exposição, jogadores que não trabalham, né, de maneira posicional, e aí quando perde a bola tem uma desorganização defensiva, normalmente toma os contra-ataques. Teve tempo de treinar agora, mas ainda assim isso demanda tempo. Normalmente os trabalhos do Fernando Diniz são assim. E acaba que os times deles viram over, né? Faz gol, toma gol. E o Bahia, do outro lado, também não é um time de bobeira, um time que só não fez gol fora de casa uma vez. Então, você tem aí uma expectativa de over gols, de pelo menos 2 gols nessa partida. É a minha expectativa, é a minha análise que eu faço. O over 1,5 gols nesse jogo, ele está neste momento do vídeo a 1,40. Já está com valor significativo. Dá para você fazer uma dobrinha, criar uma aposta ali. Ok, mas a sugestão aqui, o ideal mesmo, até porque a grande maioria das pessoas, acredito eu, né, que tendo um tempinho ali, ela acaba vendo o jogo do Brasileirão, né? Então ficar de olho, 15 minutos de jogo, 20 minutos de jogo, no máximo. Aqui no Brasileirão dificilmente tem gol ali, 5, 10 minutos, né? A não ser quando é muito favorito um time ali e tal. Mas 15 minutos, 20 minutos, essa odd que é 1,40, no live ela bate 1,60, 1,70, e você, ó, pum, pega 2 gols ali no jogo, que tem tudo para isso acontecer, até pela necessidade das duas equipes. São 2 equipes próximas na tabela, brigando pelo G6, né? Então, bastou um gol ali, alguém sair na frente, a outra equipe vai ter que ir para cima, vai ter que se expor, e o segundo gol, ele vem naturalmente. Tem mais alguma coisa, professor, que nesse jogo cara, você acha legal? Eu gosto nesse jogo. Cara, mas o jogo é tarde da noite, sexta-feira, 9h30, eu quero fazer uma entrada nesse jogo para poder dar uma saída ali com a minha família e tal. Cara, o ambas marcam para mim aqui, chega com muita força, tá? Nesse jogo aqui. Eu não sei quanto tá a odd do ambas marcam, mas eu vou ver aqui. A odd tá 1,80. Cara, pra mim... Não, tá 1,95. 1,90. Pô, 1,95. Cara, eu gosto muito, tá? Dessa odd de 1,95, 1,90. Até 1,85 aqui eu acho que tem bastante valor nesse ambas marcam, tá? Vou seguir com o Brasileirão, pode ser, Lucas? Vai que vai. Fogudo em casa. Cara, líder jogando contra o 12º colocado. Lembrando que aqui é o seguinte, é 12º colocado, mas o Criciúma, galera, não tá numa situação muito confortável, não. O Vitória, por exemplo, aqui, ó, que é o último time, né, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento tá com 29 pontos. 6 pontos de diferença pro Criciúma. O Criciúma não está numa situação confortável, até porque o time oscila muito. Ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. E isso acaba expondo o time a zona de rebaixamento. Então aqui o Criciúma vai precisar pontuar. Só que jogando em casa contra o Botafogo, lembrando que o jogo é no Maracanã, o jogo não é no Engenhão, vale a pena a gente ficar de olho nessa vitória do Botafogo. Só que a vitória, galera, tá pagando pouco, né? A vitória tá pagando aqui 1,38, 1,40. Então eu vou dar 2 sugestões de entrada nesse jogo do Botafogo. Primeira sugestão é o handicap -1 do Botafogo, handicap asiático. Professor, o que é handicap asiático -1? Significa que você está dando 1 gol de vantagem para o Criciúma. Então se o Botafogo vence por 1-0, como é mercado asiático, o mercado te devolve o dinheiro. Então se o Botafogo vencer o jogo, por 1 gol de diferença, você não sai no prejuízo, mas também não tem green. Você simplesmente tem o seu dinheiro devolvido. Então é um ótimo mercado para cercar. Você faz o -1 no pré-live, deve estar pagando ali por volta de 1,70, 1,65. Você pode até pegar esse mercado ali com 5 minutinhos, 7 minutinhos de jogo, já vai pagando ali 1,72. Você entra e monitora. Botafogo saiu na frente, você está bem posicionado, tá tudo certo. Botafogo demorou a fazer gol, aí você pode pegar a vitória seca do Botafogo acima de 1,70, também já tem bastante valor.
ok? Outra entrada que eu gosto muito nesse jogo é uma finalização do Luiz Henrique com a vitória do Botafogo. Você fazer essa duplinha, aí sim dá odd 1,70, tá? A finalização do Luiz Henrique tá pagando em torno de 1,25, a vitória do Botafogo cerca de 1,44, vai dar ali odd 1,70, 1,72. Também é uma entrada top para essa partida, tá bem? Vamos lá. Tua vez, Lucas. Sobrou alguma coisa para tu? Então, sim, agora é mais jogos que pra gente monitorar a live, né? Por exemplo, a gente tem a Taça de Portugal, o Sporting, né? O líder do Campeonato Português, a equipe que sobra no seu cenário, pegando o antepenúltimo da segunda divisão na Taça de Portugal. Normalmente, né, as equipes costumam colocar um time reserva e tal, ainda assim são bem melhores, mas monitorar ali a escalação, dependendo de como for, só que é um jogo mais pro live, porque primeiro tem que ver a escalação de Portugal. O jogo do Al Hilal, do Jorge Jesus, né, que é soberano também em seu cenário, ver se alguma coisa vai dar no live, já que está bem amassado pré-jogo. E aí sim, um jogo que eu gosto bastante pro live é o jogo do Qarabag. Esse aqui eu vou ficar de olho. Qarabag contra o Lanterna. O Qarabag, nos últimos 11 campeonatos, ele venceu 10. Então, só para vocês entenderem como ele é soberano no seu cenário. É aquilo que eu falo, né? Que eu já falei aqui e vou repetir. Todo campeonato, ou a grande maioria deles lá na Europa, tem o seu Real Madrid. E no Azerbaijão é o Qarabag, né? Que, repito, nos últimos 11 campeonatos conquistou 10, isso mostra a sua soberania em seu cenário. Nesse já está em primeiro, tá? Novamente, pegando o lanterna da competição. Tá? A equipe que só venceu um jogo. Então, o que eu gosto nesse jogo aqui? Iniciou o jogo, bola rolou. Você tem condições de ver ali, de acompanhar? Bola rolou o jogo. Qarabag começou ali com mais posse, mais finalização, chance de gol. 1, 2, 3, vitória no primeiro tempo. 1,60 ou mais. Gosto disso. Show de bola. Galera, vamos finalizar. Eu perdi até a conta aqui do jogo, mas vamos pra frente. A gente já falou 10 e jogos extras aqui. Agora vamos lá. Quero só falar de outros 2 jogos aqui na Holandinha. Primeiro deles é o jogo do Den Bosch, líder do campeonato, contra o Vitesse, que é o 19º colocado. O mercado, ele, por se tratar de um campeonato que os times costumam falhar muito defensivamente, ele costuma dar odds muito altas mesmo para os grandes favoritos. Isso é muito comum na Holandinha, comum na Bundes 2, até na Série B do Campeonato Brasileiro tem um pouco esse padrão, Championship da Inglaterra também. Então o Den Bosch aqui está com odd 2,07 para vencer o Vitesse. Sendo que o Den Bosch em casa, ele está invicto. E o Vitesse fora de casa tem também atuações bastante consistentes. Então, o que eu sugiro aqui que vocês façam, tá? É uma entrada que eu, inclusive, já fiz, tá? Na plataforma, usando a plataforma da Betano. Eu fiz o seguinte, eu duplei, presta atenção. A dupla chance do Den Bosch, ou seja, Den Bosch ou empate, ou seja, se o Den Bosch perder, tu toma head. Mas se o Den Bosch empatar ou vencer, essa parte do seu bilhete está garantida. E mais de 1,5 gols no jogo. Dá odd cerca de 1,70. Então, vale muito a pena essa entrada, porque o Den Bosch dificilmente vai perder esse jogo, deve vencer ou empatar, e vai ser um jogo aberto, porque o time do Vitesse precisa sair para o jogo, tem uma defesa frágil, apesar do Den Bosch ter uma defesa sólida, muitas vezes toma gol, então eu deixo essa sugestão para vocês. Uma aposta criada, dupla chance do Den Bosch, com over 1,5 gols na partida, fica como sugestão para vocês. Outra sugestão dentro do mesmo campeonato, aqui com isso a gente finaliza, né, aqui as nossas sugestões de hoje, é o jogo do AZ contra o Helmond. Aqui é jogo de gols, tá, galera? Só para vocês saberem, os times Young, né, Young AZ, Young Utrecht, Young PSV na Holandinha, eles não têm como subir para a primeira divisão, a não ser que o time principal caia, né? A não ser que o AZ caia, o PSV caia, o que é muito raro. Então eles jogam o campeonato muito para que os jogadores de base se entrosem e para eles se revelarem para o time de cima. Mas eles não têm muito compromisso defensivo, não tem muito isso. Então eles jogam jogos assim, extremamente abertos, jogos de gols, ok? E aqui o Helmond é o segundo colocado da liga, precisa do resultado para conseguir ficar brigando lá na parte de acesso, né, na pontuação de acesso, e com isso deve ser um jogo aberto. Minha sugestão aqui, o mercado
estranhamente, não está considerando tanto aqui os gols. Então, eu gosto aqui de uma entrada que é o ambas marcam mais over 2.5 gols. Tá pagando cerca de 1,75, 1,80, dependendo da plataforma que você utilizar. É uma entrada que eu nunca deixo passar na Holandinha quando eu tenho ela pré-live. Ambas marcam e mais over 2.5 gols. Não é muita coisa, professor? Pro padrão da Holandinha, não é. Ok? Fechamos os jogos, Lucas? Quer falar de mais alguma coisa? Fechamos, acho que a gente deu bastante palpites aí, dicas, ideias, análises. Aí basta a galera monitorar e acompanhar. Espero que a galera tenha gostado. Show E de partiu, bola. vamos chamar o Green. Bora arrumar o green. Lembrando, quem quiser, pô, vocês têm algum grupo que a gente possa pegar outras entradas? Tem um grupo gratuito, tá aqui na descrição se vocês quiserem entrar lá e participar, tá bem? Final de semana tem mais vídeo, tem mais análise, vamos pra cima. Tamo junto, Lucas, abraço.